Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre a alimentação low carb. Daremos algumas dicas sobre como você pode começar as mudanças na sua alimentação. E a alimentação low carb é uma excelente alternativa para quem procura essas mudanças. Se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A alimentação low carb é uma excelente estratégia para quem está buscando controlar melhor o diabetes, perder peso, controlar a glicose e alcançar uma boa hemoglobina glicada. Então assista este vídeo até o final e eu tenho certeza que você irá absorver boas dicas para poder colocar no seu dia a dia e consequentemente alcançar a sua glicemia ideal. A primeira dica é: faça um café da manhã somente com fontes de proteínas e boas fontes de gordura. Um grande erro que muitos cometem é consumir carboidrato na primeira refeição. E ao consumir esses carboidratos, eles podem estar prejudicando o bom controle da sua glicose no restante do dia. Então, se a gente começar a fazer escolhas inteligentes a partir do café da manhã, a gente já começa a colher bons frutos para um bom controle da glicemia no restante do dia. Então, deixe de lado aquele pão de sal, deixe de lado um pedaço de bolo e comece a comer mais boas fontes de proteínas, como no caso dos ovos, como no caso dos queijos, como no caso do bacon. Por mais que ele possua fontes de gordura, se a gente consumir sem exagero, a gente constrói uma alimentação mais inteligente e, como consequência, a gente acaba diminuindo as concentrações de carboidrato já na primeira refeição do dia. Então os medicamentos acabam cumprindo com o papel deles mais facilmente, que é manter a sua glicemia mais controlada e, como consequência, evitar aquele sobe e desce. Então a primeira dica é super importante e que muitos acabam não fazendo, que é diminuir ou cortar as fontes de carboidrato da primeira refeição, que no caso é o café da manhã. Então a gente precisa partir desse pressuposto de que fontes de carboidrato em excesso já no café da manhã poderá arruinar a sua glicemia durante o restante do seu dia. Já a dica de número 2 é diminuir as fontes de carboidrato que você consome nas suas refeições, principalmente no almoço e também no jantar. Se você tem o costume de consumir arroz, que é uma fonte de carboidrato, e geralmente come batata, então a gente já tem duas fontes de carboidrato que a gente considera como fontes que podem prejudicar o bom controle da sua glicemia. Então, se você começar a reduzir essas fontes de carboidrato, deixando, por exemplo, a batata de lado, consumindo apenas uma pequena quantidade de arroz na sua refeição, complementando com mais proteínas como carnes, ovos, peixes, também mais legumes e verduras como alface, couve, agrião, tomate, brócolis, espinafre, dentre outros, e acrescentar uma boa fonte de gordura, como no caso de um azeite, a gente já consegue fazer uma refeição muito mais inteligente que irá promover um melhor funcionamento também do seu organismo e, como consequência, a sua glicemia não tende a se elevar muito. Um grande erro que muitos cometem é misturar várias fontes de carboidrato. Então acaba consumindo o arroz junto de uma macarronada ou de uma lasanha, e isso não é interessante para quem tem diabetes. Então, se você começar excluindo fontes de carboidrato que estão a mais na sua refeição, você colherá excelentes frutos. Isso também serve para o jantar. Então, se no jantar você chega e consome o arroz e acaba fazendo uma macarronada, deixe de lado uma dessas fontes de carboidrato. E dessa forma, a sua glicemia tende a ficar mais bem controlada após as refeições. Então, você precisa entender isso. Excluindo uma dessas fontes de carboidrato, já terá excelentes resultados. Se você já pratica algum desses bons hábitos, não deixe de comentar abaixo. É uma forma de poder incentivar as pessoas a começar as mudanças que elas tanto precisam para melhorar o diabetes. A terceira dica, ela é fundamental principalmente para quem ainda não consegue abandonar o doce do seu dia a dia. Eu sei, nós sabemos que você que ainda não consegue controlar o seu diabetes, um dos principais motivos é consumir doces após as refeições
ou consumir doce nos finais de semana e acaba criando esse hábito de estar sempre consumindo um chocolate, ou um sorvete, ou uma torta. Então a gente precisa começar a deixar de lado esses alimentos. Infelizmente, eles não trazem nenhum benefício para quem tem diabetes. Então, você começar a deixar de lado os doces, você já trará excelentes resultados para a sua glicemia. E uma maneira de começar a diminuir essa vontade de comer doce de forma excessiva é trocar as refeições que geralmente você comeria um doce, trocar por uma fruta, como no caso dos morangos, das uvas, das maçãs, da melancia, do mamão e assim por diante. Se você consumir uma pequena porção, não trará maiores problemas para a sua glicemia. Você precisa criar essa consciência, desde que você não coma de forma exagerada ou faça uma salada de frutas que leva leite condensado, você não terá maiores problemas ao consumir frutas após uma refeição. Portanto, tenha essa consciência, diminua o consumo dos doces, não leve doces para a sua casa. Se você tem dificuldade em abandonar esses doces, se você não compra esses doces, não tem na sua despensa, você já tende a diminuir essas escapadas que acabam ocorrendo. Então tenha essa consciência, diminua o consumo de doces e eu tenho certeza que você já irá começar a colher excelentes frutos. E a próxima dica é a respeito da alimentação low carb e a partir das receitas que existem. Use e abuse dessas receitas. A maioria delas possuem baixas quantidades de carboidratos e podem auxiliar na hora que você não tem nenhuma ideia. Então não deixe de utilizar as receitas, de colocar no seu dia a dia. É uma forma de poder auxiliar na hora de você fazer um café da manhã, na hora de poder fazer uma refeição como o almoço ou jantar e também na hora de fazer aquele lanche rápido e também na hora de poder consumir alguma sobremesa. Nós temos excelentes receitas de sobremesa que vão poucas quantidades de carboidratos e dessa forma não causará maiores impactos na sua glicemia. Para isso, eu criei uma super aula gratuita a respeito da alimentação low carb e eu vou deixar nos cards e também na descrição. Então aproveite, assista, anote as dicas de receita e eu tenho certeza que você já irá começar as mudanças que precisa para poder conquistar uma glicemia mais bem controlada, uma hemoglobina glicada mais estável, um peso corporal que facilite o bom controle do seu diabetes e dessa forma reduzir a necessidade de utilizar medicamentos, reduzir as dosagens de insulina para dessa maneira conquistar mais autoestima, uma saúde mais equilibrada e viver livre de qualquer possível complicação. Se você assistiu até agora, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira esse conteúdo possa ir até mais pessoas e a gente possa conseguir jogar mais informações que realmente possam mudar a vida das pessoas e como consequência nós estarmos aqui sempre colocando conteúdo, jogando informação para quem realmente precisa mudar o parâmetro do tratamento e é esse o nosso intuito, é esse o nosso dever de casa que precisamos fazer. Compartilhe sempre os vídeos que vocês verem a respeito do canal Edu Diabetes e eu tenho certeza que dessa maneira a gente vai colher excelentes frutos. Também deixe o seu comentário a respeito de alguma dúvida que você possa ter, alguma dica de vídeo e dessa maneira a gente espalha cada vez mais conteúdo e todo mundo sai ganhando, tá certo? Então ficaremos por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.